2, 3. Vamos que vamos, amados irmãos, a graça e a paz, seja bem-vindo. Estou aqui, pastor Mavison Darley, e vamos falar sobre o capítulo 17. Já andamos bastante, mas esse capítulo ele é curtinho, pelo menos assim, os tópicos que podem ser cobrados na prova são poucos, né? Do que se trata o capítulo 17 para quem não leu essa obra? Ele fala sobre o dualismo joanino, certo? Enquanto os evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, ele traz um dualismo horizontal, né? O evangelho de João, ele vai trazer um dualismo vertical, né? O que é isso? Um contraste, uma luta entre os dois mundos, um mundo superior e o mundo inferior, onde o mundo inferior é o reino das trevas. Já o mundo superior, o mundo de cima, é o mundo da luz, é o mundo onde habita, certo? A Trindade Santa, a qual nós almejamos ir, né? Outro contraste trazido ali pelo evangélico de João, tá? É sobre ali a carne e o espírito, né? Ele traz essa luta entre a luz e as trevas, né? O cosmos, para João, ele não traz esse cosmos como terra, e sim como aqueles que habitam o mundo, ou seja, o gênero humano, a humanidade. Por isso que ele fala, Deus amou o mundo, ou seja, Deus amou a humanidade, né? Então João ele vai trazer essa ideia de cosmos, tá? Satanás, Satanás, tanto no evangelho de João como no evangelho sinópticos, é o príncipe desse mundo, é o que governa, entendeu? É o que ele tem um poder sobrenatural, ele domina, entendeu? Temporariamente esse sistema mundano, né? O pecado e a incredulidade. João ele dá uma atenção especial, né, ao pecado. O termo que ele usa é hamatia, né? Daí que vem hamatiologia, né? Que ele começa a descrever o pecado e as suas manifestações, né? E para ele, a origem do pecado é incredulidade. Então isso é importante, né? E ele diz que todo pecado gira em torno da incredulidade. Já sobre a morte e o estado intermediário, enfim, João ele não aborda esse assunto. João ele fica neutro. Entendeu? A gente não vai encontrar no Evangelho de João nenhuma referência sobre o pós-vida, né? João ele não fala muito sobre isso, sobre a morte, né? Apenas um fato relacionado à existência do homem no mundo para ele, entendeu? Ele não oferece especulações a respeito da origem de Satanás, do pecado ou da morte. Então são três aspectos que ele não explica: a origem de Satanás, sobre a morte, né? E sobre a origem do pecado. Ele não aborda. O dualismo escatológico de João na visão dos maiores teólogos que a banca gosta muito, né? Como por exemplo Bultmann. O que Bultmann interpretava quando ele olhava o dualismo joanino? Ele olhava e via o seguinte: eu interpreto esse dualismo joanino como dualismo gnóstico, cosmológico, né? Que foi traduzido para um dualismo de decisão. É isso que ele via. Já Dott, dos maiores pais do Novo Testamento, ali, dos maiores teólogos do Novo Testamento, ele já interpreta em termos de um dualismo platônico, no qual coisas e eventos nesse mundo procedem da realidade que possui das ideias eternas que incorporam, tá? Então Bultmann, ele via um dualismo gnóstico e cosmológico. Dott, ele via um dualismo platônico, né? Entre a realidade e as ideias que a incorporam. Já Cullmann, ele já defende a tese de que a teologia joanina deve ser analisada no contexto da história da salvação. E isso aqui é compartilhado pelo George Ladd. Ele também compartilha esse dualismo como já e ainda não, tá? Sobre a história da redenção, sobre o enredo de Cristo para salvar a humanidade, né? E para Ladd, João ele está bem consciente disso, está bem claro isso para João,
de que Jesus inaugurou uma nova era que provê a realidade antecipada da ordem do Antigo Testamento, né? E esse é um dos principais fatos narrados por João, né? Inclusive ele fala que a escatologia joanina é a escatologia realizada. Entendeu? Para ele é a escatologia realizada, né? Aí ele vai falar um pouco ali sobre Jeremias, né, o teólogo de Jeremias, que inclusive o livro dele foi por muitos anos da bibliografia da banca. Ele fala que para ele, né, para J. Jeremias, prossegue uma linha de argumento ao destacar que o dualismo joanino assemelha-se ao dos essênios, pelo seu aspecto monoteísta, ético e escatológico, bem como por suas expectativas da vitória da luz. Olha que legal. Então Jeremias fala o seguinte, ó, o dualismo joanino, quando eu olho, eu vejo muito parecido com o dualismo dos essênios, porque é um dualismo ético, é um dualismo escatológico, é um dualismo monoteísta, e é um dualismo que no final do duelo a luz vence. Só que Eilad vai lá e contradiz, ele fala, ó, mas tem uma diferença entre esse dualismo. Por quê? Porque o dualismo de João, ele não é um conflito entre Deus ou a luz e as trevas, não, é um conflito entre nós, um príncipe desse mundo, ou seja, com nós e Satanás. Deus não está nessa luta, até porque se ele entrar, ele acaba, mas ele é soberano, ele é onipresente, ele é onipotente, entendeu? Ele é absoluto. Então ele fala assim, o conflito, beleza, parece mesmo com os essênios, o dualismo, só que o conflito se dá entre o mundo e o seu governador, né? E Jesus encarnado, no máximo Jesus encarnado, entra nesse dualismo, mas não Deus, né? O dualismo de João, ele é bíblico, segundo Lade, pois sua mensagem é a proclamação da visitação divina em relação aos seres humanos na história, por meio da pessoa de Jesus encarnado. E o seu objetivo final é a ressurreição, o julgamento e a vida no século futuro. Bacana, né? E aí, usando aqui a palavra de Lade, lá no finalzinho do capítulo, ele vai fazer uma comparação entre os três evangelhos, os sinópticos e João, né? Ele vai falar o seguinte, ó, deixa eu ver aqui, ele vai falar assim, ó, olha que interessante isso daqui, ele vai falar assim, ó, se a ênfase entre João e os sinópticos é ligeiramente diferente, ou seja, se há uma diferença entre João e os evangelhos sinópticos, o mesmo não acontece a sua teologia, pelo menos na parte fundamental da sua teologia. A teologia dos 4 evangelhos, para eles é um só, para lá, é um só. Os sinópticos proclamam a salvação do reino escatológico de Deus, que irrompeu na história por intermédio da pessoa e da missão de Jesus. João proclama uma salvação presente, atual, momentânea, na pessoa e missão de Jesus, e terá uma consumação escatológica, o já e o ainda não. A salvação já está aqui, mas se consumará, vai se consumir na escatologia. Bacana? Espero ter ajudado vocês. Então, de maneira resumida, nós vimos aí o que? Nós vimos que o dualismo de João é vertical, o dualismo dos evangelhos sinópticos é horizontal, né? João não fala muito sobre a origem de Satanás, do pecado e sobre a morte, né? O dualismo joanino, cada escritor ele tem um pensamento diferente, aí é bom você ter. Jeremias ele via o dualismo parecido com os essênios, Bultmann com o gnóstico, Dott, se eu não me engano, é com quem mesmo? Dott é sobre o platônico, isso mesmo. Kuhlmann, ele já analisa sobre a história da redenção, e onde lá ele também conjuga, né? Ele também compartilha. E ele tem a escatologia realizada, né? E se os evangelhos de João parecem ser diferentes dos evangelhos sinópticos, na teologia eles são idênticos. No mais, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Fui!